Então a gente está aqui mais uma vez nesse espaço que tem a pretensão, o objetivo de trazer pessoas, né? Pessoas que inspiram pessoas e tenho conversado muito e buscado muitas pessoas da enfermagem, pessoas aqui da nossa região que deixaram um legado, fizeram história na enfermagem. Para quem está nos acompanhando, quem está assistindo, eu já vou pedir antes de apresentar a Dona Elaine, pedir para vocês se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para poder fortalecer. Então, Dona Elaine, eu quero lhe agradecer muito pela sua disposição para vir conversar agora, contar um pouquinho da sua história para nós. Queria muito que a senhora agradecer e que a senhora se apresentasse para nós aí, para quem está vendo esse vídeo. Tá bom, para mim é um prazer. Eu sou Elaine, a enfermeira Elaine, e agora estou aposentada, mas trabalho na enfermagem desde 1968. Peguei o início na área da saúde aqui. E depois fui trabalhando de hospital para a saúde pública e depois terminei e concluí minha atividade trabalhando na saúde indígena no Paraná. Agora estou aposentada, então estou aqui. Dona Elaine, qual é a sua formação na enfermagem? Olha, eu passei por várias formações. Eu comecei na enfermagem no tempo que não existia curso de auxiliar de enfermagem aqui, e éramos atendentes de enfermagem. Então, quando eu comecei em 1968, eu era leiga, totalmente leiga, mas aí fiz uma opção para procurar a área da saúde. Vou te contar essa história. Aí eu fui pedir emprego para a irmã na Santa Casa, na Beneficência, para a irmã na Beneficência. Porque quando, em 1968, do meu conhecimento, existiam 3 enfermeiras na cidade. 3 enfermeiras. Uma na Beneficência, que era a irmã Hélia, uma na Santa Casa, que eu não lembro o nome, e uma era a professora Ausêndia. Eram as 3 enfermeiras conhecidas que eu sabia na cidade. Os demais, todos atendentes de enfermagem. Comecei no hospital, assim, sem nunca ter tratado de um paciente. E os hospitais contratavam o pessoal para formar dentro da instituição. Então, eu comecei, a irmã contratou, inicialmente o contrato era assim, ó, de servente. Os 3 primeiros meses era servente. O primeiro mês ainda estava para ver se ia dar para a função. Aí depois assinava a carteira como servente, mas sempre trabalhando na área da enfermagem. Aí eu entrei numa ocasião que a irmã estava fazendo a formação, preparando o pessoal. Como é que ela preparava o pessoal? Ela convidava os médicos do hospital, sabe? Cirurgião, clínico, sabe? Aqueles médicos antigos daqui, aqueles de 68. Então, Uhum. tinha Omilca Gigante, Cláudio Gomes, Salvador, Braga, Braguinha, o doutor Braga, e muitos outros. Doutor Caran, cirurgião. O que eles faziam? Cada tarde nós tínhamos uma aula, sabe? Com eles, aí eles falavam da cirurgia, do tratamento de tal doença, o que tinha que fazer, como tinha que fazer. Mas eram os médicos que estavam preparando essa equipe. E a irmã também dava, um período ela dava curso. Terminando isso aí, foi primeiro preparação assim para trabalhar. Aí depois surgiu aqui pelo quartel
um curso de atendente de enfermagem. Naquela época era um curso grande, 150 horas, dado por, não sei se era enfermeiro ou se era médico do quartel. A gente fez formatura e tudo mais, aí estávamos alistados na Cruz Vermelha Brasileira, caso o Brasil entrasse em guerra, aquelas coisas todas assim. E aí fiquei com a capacitada em atendente de enfermagem, sempre trabalhando no hospital. Trabalhei 3 anos na Beneficência, 3 anos. Mas aí eu queria aprofundar, né? Estudar, me preparar mais. E aí surgiu a oportunidade aqui não tinha auxiliar de enfermagem, surgiu a oportunidade de ir para Porto Alegre, fazer o auxiliar de enfermagem. Aí fui, pedi demissão aqui, aí faz acerto na Beneficência e fui para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre eu fui fazer o auxiliar de enfermagem no Hospital Moinhos de Vento. O Moinhos de Vento, naquela época, não sei se você está muito detalhado. Não, tá ótimo mesmo. Então tá, o Moinhos de Vento, naquela época, preparava a mão de obra deles com o curso de auxiliar de enfermagem. Naquela época, o curso do Moinhos era de 2.000 não sei quantas horas. Eram 2 anos de auxiliar de enfermagem, entre estágio, de manhã estágio e à tarde teoria. Que ano era isso, mais ou menos, dona Elaine? 72, 73. O Moinhos dava alojamento, dava uniforme, alimentação, e ainda dava uma ajuda de custo. Todas as coisas o Moinhos fornecia, assim, sabe? A escola fornecia. Desde sabonete, do shampoo, a roupa de cama, toalha, tudo era feito, era pela escola. Tinha um alojamento para todo mundo, era isso? Sim, tinha um alojamento imenso, assim. E aí a única coisa que esse curso exigia, assim que estava para receber o certificado de auxiliar de enfermagem, era permanecer na instituição 1 ano depois de formada. O curso não tinha custo, dona Elaine? Pago mensalmente, não? Para nós, nada. Inclusive, nós recebíamos uma mesada. Quem estava no primeiro ano recebia, te digo bem, era 25, acho que era, não sei se era reais ou 25 cruzeiros, 73, e no segundo ano era 50, era o dobro, né? Era 50. Era uma maravilha estar no segundo ano, que aí era para as coisas que tu queria fazer. E o resto, tu tinha tudo, sabe? Porque eles forneciam creme dental, sabonete, absorvente, shampoo, medicação, se tivesse doente, tudo. A intenção era formar a mão de obra para eles. Formar mão de obra para eles. Mas também nós trabalhávamos, o curso tinha desde a parte de nutrição, a gente ia para a cozinha para fazer as dietas dos pacientes, dieta sem isso, dieta sem aquilo. Nós aprendíamos na cozinha do hospital. E aí tinha que ficar 1 ano trabalhando lá. Também no Moinhos, naquela época, não tinha assim tantas enfermeiras. Eram as irmãs, as Schwester, as irmãs alemã, da religião, da igreja alemã, sabe? E aí, então, também, eles não tinham muita enfermeira, só auxiliar. E aí eu fiquei trabalhando no Moinhos 7 anos. 7 anos eu fiquei trabalhando no Moinho, trabalhava... No tempo que eu trabalhei no Moinhos,
era a época da implantação da comissão de infecção hospitalar. Sabe? Foi implantado naquela época, sabe? Era uma coisa, Uma novidade. uma novidade. Dona Elaine, com que idade a senhora começou na enfermagem? Com que idade a senhora está agora, em 70 e... na época do Moinhos? Eu comecei com 18 anos aqui em Pelotas e agora eu estou com 73 anos. E aí no Moinhos era dos 18, a senhora trabalhou 3 anos na Beneficência, foi pro Moinhos e ficou 7 anos, né? Fiquei 7 anos lá. Até os 25, mais ou menos. Fiquei 7 anos lá. Aí, todas essas instalações assim, ó, eu vi chegar no Moinhos o primeiro computador hospitalar. Imagina. Um aparelho numa sala imensa com ar refrigerado, era novidade. O Moinhos lançou isso assim. As máquinas para fazer hemodiálise, aquilo era um trem, sabe? Tudo começou lá no Moinhos. Eu estava no Moinhos quando o Moinhos de Vento deixou de atender pelo SUS. Naquela época, não sei se era Inambos, o que é, ele não atendia mais, por causa que ele tinha convênios com o Estado, coisa de bombeiros, professores, a menor, fora, claro, o máximo do Moinhos era o particular. O médio era o Estado, professor, bombeiro, e depois era o SUS. Quando tirou o SUS, ficou só do Estado para cima, né? Convênio particular. Convênios e particular. Aí todo mundo dizia que o hospital ia fechar, por causa que tirou as enfermarias tudo do SUS, e foi aquela coisa. Mas não, foi tudo são transformações. Tudo transformaram e o Moinhos hoje é o que é hoje, né? Se vê falar. Eu fiquei 7 anos no Moinhos e aí eu tentei, queria fazer faculdade por causa que eu brigava um pouco com os professores do curso de auxiliar, porque eu queria saber mais, não bastava dizer que era assim, eu queria saber o porquê. Aí tanto foi, eu acho que eu saturei. Uma das professoras, ela me disse: Elaine, se tu quer saber mais, vai fazer uma faculdade. Então tá bom, bem mandado, né? Aí eu tentei na URGS, a faculdade de enfermagem, passei nas teóricas todas, mas fui reprovada no psicotécnico, que naquele tempo tinha psicotécnico. Tinha teoria e psicotécnico? Sim, para entrar na URGS, na enfermagem, naquela época. Aí o que aconteceu? No mesmo ano que eu fiz em Porto Alegre, surgiu aqui o curso de enfermagem aqui em Pelotas. A faculdade. A faculdade. Eu digo, bom, é para lá que eu vou. Aí, então, para o segundo ano, eu já vim me candidatar aqui, foi o que eu fiz. Então, fiz acerto com o Moinhos, aí o pessoal queria que eu viesse fazer o vestibular. Se não passasse, eu voltava e continuava trabalhando. Eu digo, não, eu vou, porque se eu não passar na faculdade agora, eu me atiro no laranjal, né? Porque, faça-me o favor, segundo ano não dá. E aí foi o que eu fiz, eu vim para cá, já vim direto de Malicuia, fiz o vestibular, aí fui aprovada, aí fiz o curso daqui. Mas sempre eu fiz a faculdade trabalhando, sempre trabalhando. A senhora é da primeira turma da enfermagem de Pelotas? Não, eu sou da segunda. Da segunda. Eu sou da segunda turma. Aí eu fiz a faculdade trabalhando. Nos 2 primeiros anos, aí eu voltei para a Beneficência, né? Aí eu trabalhava na Beneficência à noite e estudava de dia, 2 anos. Mas no mesmo ano que eu fiz o vestibular para a universidade, eu fiz o concurso para o Inambos, concurso de auxiliar para o Inambos. E aí eu fui aprovada no
INAPS. 2 anos depois, eles me chamaram, sabe? Eu estava no 2º ano para o 3º ano da faculdade. Aí eu fui para o INAPS, trabalhar no INAPS. Tinha uma área de enfermagem no INAMPS que administrava injetáveis, fazia curativos, e aí eu fui trabalhar ali. Trabalhei 2 anos, aí terminei a faculdade. Eram 4 anos a faculdade, dona Elaine? Eram 4 anos. Aí a minha expectativa era de um concurso interno. Deixou de acontecer. Isso não existia. Quando que vai sair um concurso para enfermeiros? Porque também no INAMPS não tinha enfermeiro, eram auxiliares de enfermagem. Era um grupo grande de auxiliares de enfermagem. Aí não tinha essa perspectiva de sair, não sabia quando ia sair concurso. Bom, aí eu formei e aí fiz a seleção para o Hospital Escola, pela Fundação de Apoio Universitário. Aonde era o Hospital Escola nessa época, dona Elaine? Era aqui na Beneficência, no sul da Beneficência. No sul da Beneficência, uma área ali pela Osório, ali na parte de trás. Ali que era o Hospital Escola, tinha até um pronto-socorro. Aí eu fiquei, né? Assumo no Hospital Escola, mas e aí o INAPS, né? Concurso público, Serviço Federal, mas acontece também o seguinte, que eu via no INAPS um grupo de pessoas que tinham terminado odonto, que tinham terminado psicologia e outros cursos que não estavam exercendo, não estavam exercendo. E aí eu sentia que todas aquelas pessoas não estava de acordo. Eu não concordava em fazer uma faculdade, todo um esforço, e aí depois não poder exercer a profissão, sabe? Ou continuar trabalhando como auxiliar de enfermagem sem autonomia para fazer absolutamente nada, né? Então, aí eu fiz uma opção, sabe? Eu fiz uma opção de sair pedir demissão do INAMPS. Me lembro quando eu fui falar com o superintendente, o chefe do INAMPS, ele disse, não, tu vai pensar bem, porque até hoje, não sei quantos anos ele estava lá, ele nunca tinha recebido um pedido de demissão de funcionário concursado, nunca, porque eu era a primeira. Aí eu disse para ele, pois é, mas eu não preciso voltar outra hora, é isso que já está definido, porque dentro de um ano vai sair algum concurso que eu possa me candidatar para fazer? Ele disse, não citei nada. Então, eu vou exercer o meu curso, porque cada etapa que eu fazia era na ambição de me aprimorar, de saber mais, sabe? Então, não tinha como ficar parada fazendo de conta que estava exercendo, né? Aí foi que eu, não, você pode me dar demissão. E ele me deu, realmente. Trabalhei 2 anos no INAMPS e aí ele demitiu. Foi quando eu assumi No Hospital Escola. no Hospital Escola. Dona Elaine, um pouquinho antes, o que lhe levou, o que lhe motivou, assim, o que despertou a vontade, primeiro de fazer enfermagem? Tinha alguém na família, tinha alguém muito próximo? O que aconteceu para a senhora procurar a enfermagem? Não tinha ninguém na família. Eu fui a primeira da família a trabalhar fora, a fazer faculdade. Fui desbravando, assim. Eu fui a primeira. Numa época que era bem difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu fui procurar o hospital
porque meu pai, muito machista, e eu sou a segunda filha mulher, nenhum emprego, nenhum patrão servia. Em tal lugar não dá, porque ela disse aqui, nenhum lugar servia para o meu pai. Nenhum lugar servia para o meu pai para me trabalhar. Aí a minha avó internou, a mãe dele internou na beneficência, sabe? E aí me deu um estado. Aí eu ia lá, cuidava ela. Aí deu estado, eu vou pedir serviço. Eu vou pedir serviço aqui. Ele estava no serviço dele, e eu cuidando da minha avó no hospital, fui lá em cima e pedi para a irmã serviço. Eu queria trabalhar. Eu me lembro, olha só, a minha vontade de trabalhar era tão grande, já tinha 18 anos. Aí eu disse para a irmã, não precisa ser nem salário inteiro, eu quero trabalhar, posso trabalhar pelo meio salário. O negócio era trabalhar. Porque eu não tinha experiência nenhuma. A minha experiência que eu disse para a irmã é que eu tinha feito uma injeção. Mentira, eu nunca tinha feito injeção. Eu não passava na frente de funerária. Nas funerárias do centro, eu sempre atravessava do outro lado. Eu não passava na frente de funerária. Medo de morto, sabe? Mas aí... Tá. E, dona... Aí eu pedi serviço e aí ficou meu nome lá. Nome, a escolaridade, a irmã ficou encantada, porque eu tinha, naquela época, o primeiro grau completo, sabe? Então, isso aí já era boa para preparar para ser atendente de enfermagem. Ficou meu nome lá. De uns dias, a irmã não tinha telefone, se eu vou telefonar para te chamar, nada, era um endereço. Aí a irmã mandou 2 pessoas do hospital aqui na minha casa para me chamar, porque amanhã era para mim estar lá, tal hora, para falar com a irmã. Sabe? Era assim. Ai, feliz da vida, eu fui, né? Aí depois os lances, meu pai, que aí tinha que dizer para ele, né? Aí ela pegou, disse assim que ia começar esse curso de atendente, né? Que os médicos faziam uma capacitação, que era para mim participar. Aí tá, então eu participei dessas capacitação. aulas do médico lá, da capacitação. E a senhora falou, dona Helene, que desde o início a senhora tinha muita vontade, a senhora ia ficando com mais vontade de aprender. Então foi atendente, foi auxiliar, foi na faculdade. A senhora, quando a senhora chegou na faculdade, lá com aquela vontade de aprender, achando que ali ia aprender tudo. Conta um pouco como é que foi essa chegada na faculdade, a sua passagem lá. Olha, lá pelas tantas, aí tu cresce, tu amadurece, que tu nunca vai estar pronta, nunca vai saber tudo, precisa estudar sempre e muito, e até pelas mudanças, pelo progresso, pela diferença das coisas, pelas introduções novas, né? Ali, na faculdade, eu me dei conta que não adianta essa ânsia que eu vou ficar. Vou ser enfermeira e vou saber tudo. Ali, na faculdade, que eu me dei conta, porque durante todo o tempo, capacitação, curso de atendente, auxiliar, eu achava que não, na faculdade eu vou ficar boa. Que nada. E a senhora encontrou alguém lá durante o seu trabalho ou na faculdade, alguém que a senhora se inspirou, que a senhora chegou e disse assim, olha, eu quero ser como esse colega, eu quero ser como essa professora. Alguém nessa sua caminhada assim foi que despertou a vontade de a senhora copiar, aparecer e se tornar? Sim, esta irmã que me deu, que me contratou na beneficência, a primeira. Esta irmã, ela é viva ainda, mora em Porto Alegre, não é mais da congregação, mas ela é uma enfermeira que trabalhou bastante tempo no Corém também, e aquela mulher era super dinâmica, sabe? Uma capacidade de trabalho
impressionante. E aquilo me contagiou muito. Eu digo que eu tenho ela como modelo profissional. Modelo profissional. É a Silvia. Como é o nome? Silvia. Silvia. Ela, como irmã, ela era irmã Hélia. Mas como pessoa física, que ela saiu da congregação, ela era a irmã Silvia. Irmã Silvia, não. Silvia Rinterros. Bem. Aí agora a senhora chegou, fizemos essa paradinha para. A senhora chegou e começou no HE. Começou a trabalhar no HE. Conta um pouquinho aí da sua caminhada. Aí no HE, nós começamos no HE, tinha sido feito, quando de terminar o curso, na faculdade de enfermagem, era uma preocupação assim, ó. Nós éramos a segunda turma, com 20 e poucos enfermeiros, alunos, né, formandos, e já tinha saído a primeira turma de enfermagem. Então, na cabeça da nossa, passava assim, não vamos ter serviço na cidade, né? Porque já saiu uma turma e agora está nós todos aí de novo. Não vai ter. Aí foi feita uma seleção para o Hospital Escola, mas nós não podíamos se inscrever porque nós ainda não éramos formados, aí uns meses antes. Aí só assumiu uma pessoa. Daquelas 5 vagas, só assumiu uma pessoa. Aí essa ficou, aí então tiveram que fazer uma nova seleção. Aí nós já estávamos formados, entendeu? Isso aí tem muito ajuda, assim, do Cláudio Mairan Brasil, sabe? Que foi o paraninfo da nossa turma. E o Cláudio estava muito com o diretor do hospital, o doutor Naum. Era a faculdade de enfermagem acertando os pontos para o Hospital Escola. E aí, então, saiu um mês depois de nós formados, nós já estávamos contratados no hospital, né? Trabalhando. Aí, então, entramos quatro colegas de sala de aula. E aí nós ficamos em 5, o grupo ficou em 5. 5 enfermeiros para o Hospital Escola. Isso aí já era um ganho maravilhoso, não tinha nada, não tinha, assim, não tinha enfermeiro, né? Aí nós ficamos trabalhando com o Cláudio Brasil, e com a professora Beatriz Lucas, também da Faculdade de Enfermagem. Aí o Cláudio foi preparando o grupo, sabe? Foi preparando o grupo. Eu era a pessoa que tinha experiência na área da saúde, pelo meu histórico de auxiliar, trabalhos e coisas assim na enfermagem. E aí, 6 meses depois, nós entramos em janeiro, no meio do ano, aí então ficou eu a responsável pelo serviço de enfermagem do hospital. Seria a chefe da divisão de enfermagem, seria a responsável técnica. A chefe da divisão de enfermagem, isso aí, a chefe da divisão de enfermagem. A divisão de enfermagem foi tudo criado pelo Cláudio, a Beatriz e os professores da universidade, né? Mas os presentes lá era Cláudio e a Beatriz Lucas. A senhora é a primeira chefe da divisão de enfermagem, então, do HE? Era eu. Não, foi a primeira, é a primeira. Fiquei 10 anos. 9 anos e meio, porque meio ano era com Cláudio Brasil, a divisão de enfermagem. Que ano era isso, dona Elaine? Eu entramos em 82 e eu saí em 92. 10 anos. 10 anos no serviço da chefia, no serviço da chefia do hospital. E como é que foi esse período, dona Elaine? Olha, um período muito trabalhoso, porque
no hospital, carecia de outras formações. Quando nós começamos, nós não tínhamos nutricionista, não tinha psicóloga, não tem nenhuma outras áreas. Era a enfermagem 24 horas para tudo, para tudo, para tudo. Eu era responsável por escala, por tudo, contratação, seleção, junto com o meu grupo de 5. Nós éramos 5 enfermeiros. Desde a contratação, da recepção para o pronto-socorro, da portaria do pronto-socorro, para a contratação de auxiliar de limpeza, sabe? Para o pessoal da nutrição, da Copa, tudo era com os enfermeiros. A senhora lembra quem era esse time de enfermeiro da arrancada? Quem são? Isso, quem são esses? Sim. O Flávio foi um. A Sônia, a professora aposentada da UFPEL, outro. A Irene Asman, também, que está fora da cidade. A Solange foi a primeira que entrou, a Solange José da Silva, que se aposentou pelo Estado. Ixi, meu Deus, a Marilu não foi da primeira turma. Depois eu lembro dos 5 completos, que agora está me falhando. E então, esse pessoal se desdobrava muito. Mas também éramos muito cobrados, porque tudo, eu sempre dizia, o enfermeiro ou é o culpado ou é o responsável. Não tinha outra alternativa. Não aconteceu isso. O responsável é o enfermeiro. Aconteceu assim. A culpa é do enfermeiro. Sempre, esse era o padrão, sabe? Então, tinha que brigar bastante, assim, para se impor e esclarecer o nosso lado, o nosso papel. O time de enfermagem, na maior parte, era formado por auxiliares e por atendentes? Sim. Muitos atendentes. Aí depois, quando terminou o atendente, é que aí então a gente conseguiu, quando contratar ou substituir, aí o auxiliar de enfermagem. O hospital não tinha administrador. O hospital tinha, na direção, o diretor administrativo do hospital era o doutor Naum, criador de todas essas coisas da área da saúde aí, Naum Kaiser. E o diretor clínico era o Cláudio Borba, sabe? O cardiologista aquele. Eram essas duas pessoas e eu na enfermagem, na chefia de enfermagem. Para cada passo, para cada aumento de quadro, contratar mais gente, meu Deus, 1000 argumentos, 1500 justificativas para ir conseguir. A senhora lembra quantos pacientes tinham no início do HE e quantos profissionais da enfermagem, assim? Não. Não lembro de leite. Qual era o maior desafio, dona? Quando eu saí, eu tinha na minha responsabilidade 220 funcionários. Bastante, né? Bastante. Mas era tudo. Portaria de pronto-socorro, recepção de pronto-socorro, auxiliar de enfermagem, pessoal da limpeza, sabe? Era tudo. Aí depois a gente foi conseguindo crescer, assim. Veio a faculdade de nutrição, com nutricionista, então já é uma parte que não nos tocava mais,
saber de dieta, ver com a cozinha, porque a cozinha também não era do hospital, era da Beneficência e depois era da Santa Casa. Isso aí ficou com uma faculdade de nutrição. Então, selecionar pessoal, contratar, isso aí, essa parte saiu da enfermagem, foi muito bom. Depois uma das coisas que a gente tinha que ter muito presente era que era um hospital escola, muito presente, sabe? Era um hospital escola, vai sempre lidar com muitos outros estudantes e todos têm que ter a mesma atenção, digamos assim, sabe? Então, aquela pessoa que pensa assim, não, no meu serviço só eu mexo, é uma pessoa que não servia para trabalhar no hospital escola, sabe? Não interessava para nós assim nenhuma outra coisa que não fosse uma pessoa que se adaptasse ao serviço no hospital universitário. Entendi. A gente procurava muito em todas as funções, desde a pessoa que vai carregar a maca ou vai empurrar a cadeira de roda para levar o paciente para o raio-x, ele tinha que saber que na frente dele ele ia encontrar 5, 8, 10 alunos num canto conversando, que ia ter que pedir licença e passar com o paciente. Ele não ia poder empurrar a cadeira de roda por cima, porque estava no meio do corredor, sabe? Então, tudo isso a gente procurava. E outra coisa assim, que nos marcou, eu considero que nos marcou muito, muito, muito como profissionais, assim, os enfermeiros, era que a gente via muito o lado do paciente. A empatia era, para mim, é uma das primeiras qualidades do enfermeiro. O enfermeiro tem que ser empático, ele tem que se colocar no lugar do paciente e dos familiares. Tá? Então, isso aí nós sempre procurava, e era essa a direção que nós dávamos para os funcionários. E os funcionários assumiam isso realmente, porque o que o pessoal carregava nas costas de pouca gente, sabe, trabalhando, mas eles davam conta. A senhora ficou 10 anos ali, né, na chefia. E depois, o que a senhora fez depois? A senhora continuou no HE, saiu do HE? Não, eu saí para trabalhar no Paraná, no hospital no Paraná, a convite de uma colega minha. Eu saí dali e fui para o Paraná. Eu já estava cansada da chefia, porque era uma sobrecarga muito grande. E o povo da enfermagem cansa, né? E o povo da enfermagem dá trabalho, né? E depois as lutas, assim, ó, as lutas. Fizemos algumas greves no hospital. Eu participava da comissão de greve, participava dos piquetes, os enfermeiros também. O hospital funcionando a meia, né? Mas o grupo dando força e os funcionários na recepção do pronto-socorro, na recepção do hospital, fazendo greve. E a luta sempre foi para salário, aumento do quadro pessoal, uma luta pelo plano de cargo, né, e salário, porque nós éramos da Fundação de Apoio Universitário. E aí, então, a luta era para que chegasse à universidade, que aquele pessoal que fosse encampado, fizesse, sabe, tivesse alguma coisa assim. Né? É dessa época a Associação Pelotense de Enfermeiros, Dona Elaine. É por essa época? Sim, a associação
Foi dessa época, nós somos fundadora desse grupo. Fala um pouquinho da associação, como é que se deu, o que que era, como é que A acontecia. associação era, porque o Cláudio e a Beatriz, aí o Dete, os professores da universidade, sempre colocavam muito disso de nós preparar e de abrir, né? Abrir, estudar e fazer produção científica. E aí, então, nós fizemos um grupo, junto com o Cláudio, nós formamos a Associação de Enfermeiros de Pelotas, foi o primeiro, sabe? Que nós fizemos a associação, e essa associação tinha curso, né? Dava curso, convidávamos enfermeiros de Porto Alegre, normalmente, enfermeiros de Porto Alegre, do Hospital de Clínica, professoras da URGS, nós convidava para esses cursos aqui, para esses eventos da Associação de Enfermeiros. Foi um tempo bom, assim, que a gente produziu coisa boa, assim, sabe? Aí depois, né, aí a coisa se desmancha, assim, e ficou. Mas existiu a Associação de Enfermeiros de Pelotas. Que legal, que legal. E aí a senhora foi para o Paraná, a senhora disse para nós, né? Sai do hospital e vai para o Paraná. Vai trabalhar em que e onde lá, dona Elaine? Eu fui trabalhar num hospital em Guarapuava. Em Guarapuava, no Paraná, que fica a 300 quilômetros de Curitiba. Eu fui trabalhar lá no hospital, aí trabalhei 3 anos lá. Aí aposentei nesse hospital, e aí eu trabalhei, recebi alguns convites, e um deles foi trabalhar na saúde indígena. Surgiu a oportunidade de trabalhar na saúde indígena. Também nunca tinha trabalhado com isso. Aí eu fui para a saúde indígena, morei em aldeia 1 ano. Morei lá dentro. Lá no Paraná? No Paraná. Trabalhei na maior aldeia, porque também é outra coisa que a gente desbravou, assim, ó. Não tinha enfermeiros em aldeia, não existia. Aí eu fui a primeira enfermeira a trabalhar em aldeia indígena e morar dentro da aldeia, no Paraná, sabe? Morar ali e trabalhar. 1 ano fiquei lá dentro. Aí, uma experiência nova, bem diferente, um aprendizado muito bom, sabe? Aí depois eu vim para Guarapuava, que seria o polo base das aldeias, que chama assim. Seria o centro de administração das aldeias. Aí eu vim para ali e fiquei trabalhando pelo polo base, indo para as aldeias, das atividades nas aldeias. Quais as atividades, dona Elaine, que a senhora fazia nas aldeias? Olha, nós fazíamos a vacinação indígena é uma coisa assim, ó, completa. Os índios são vacinados lá das aldeias do Paraná, eles são vacinados assim, de uma maneira tem que se aproximar no mínimo de 90%. Eles aceitam bem, acolhem bem a equipe? Não podia deixar índio sem vacinar. Quando eu comecei, na minha época, os pais já traziam os filhos para se vacinar. Os que fugiam um pouco da vacina eram os adultos, os homens. Mas aí a gente vai naquela busca e naquela convence, e aí eles fazem a vacina. Os homens mais por causa do medo. Mas a vacinação das aldeias, vacina para gripe, campanha imensa, assim, ó. 93, 96 de índios vacinados. Imagina. Para hepatite, o calendário de vacina dos índios é um pouco diferente dos não índios, porque a hepatite
tinha para todos, desde que instalaram. A pneumococo também. E várias coisas assim para as aldeias indígenas, para a população indígena, sabe? Nós fazíamos vacinação, a coleta do preventivo nas mulheres, trabalho com todas as atividades de saúde pública, era desenvolvido nas aldeias. E a senhora parou de trabalhar na enfermagem nesse período ou depois das aldeias trabalhou um pouco mais em outra área, em outro local? Nas aldeias, aí eu encerrei, sabe? Foi quando eu encerrei 2013, 2012, por aí. Aí eu trabalhei todo o tempo. Eu estava no polo, na cidade, mas deslocava de carro, passava a semana na aldeia, aí voltava. Dona Elaine, daquele início da senhora, lá quando a senhora começou lá, foi pregar o primeiro serviço, até quando a senhora encerrou, e nos dias atuais, assim, o que a senhora acha que foi mudando na enfermagem? E se tem algo que, mesmo com as mudanças do tempo, é algo que a enfermagem passa o tempo todo, independente do tempo, é uma característica da enfermagem. Olha, a gente acompanhou muito progresso assim a introdução de coisas da ciência, né? Melhorou muito o trabalho, melhorou, ficou mais seguro em relação, eu acho que em relação aos pacientes. Porque quando eu comecei lá em 68, funcionava-se veia para instalar soro com agulhas de metal. Com agulhas de metal. Não existia, ou pelo menos aonde eu estava, não tinha o butterfly, o gel, não existia isso. E as agulhas, as agulhas ou as seringas e agulhas, elas eram fervidas, né, para ser reaproveitadas. As seringas eram de vidro, Eu trabalhei muito tempo de noite, as seringas usava seringa de vidro, deixava de molho, fervia, lavava, enrolava em gaze separada. As agulhas tu botava na gaze, todas as agulhas, tinha vezes que tinha que afiar, porque ficava um gancho, né? Como é que afiava uma agulha, dona Elaine? Hein? Como se afiava uma agulha? Com pedra de afiar. Com pedra de afiar. Tá boa? Não tá pegando na gás? Tá boa. Imagina, afiava para usar de novo. Ah, sim, aquelas agulhas de metal eram da marca BD ainda. Todas as agulhas tinham a marca BD, sabe? E aquilo, ó, durava muitos anos, sabe? Agulha de... Quando surgiu a seringa descartável, realmente para descartar, meu Deus do céu! Realmente para descartar, porque quando surgiu o butterfly, que é, sabe, aquela agulhinha que era para ser descartável, não era tão descartável assim no início, não. Não era? Não, tinha alguma coisa de reaproveitamento, de lavar, de mandar esterilizar, onde esterilizavam não sei o nome, como é que se tratava aquilo, mas elas eram envelopadinha individual e eram esterilizadas. Não sei o nome que dava para aquilo, mas eram reaproveitadas. Os equipos de soro eram reaproveitados. Lavado, limpinho, mandar para esterilizar, mas voltar, sabe? Então, quando chegou a essas coisas assim que, meu Deus, bom, computador, isso não é da minha era, né? Computador nas unidades, isso não existia. O que existia era que tudo que tu fizesse com o paciente tinha que ser registrado.
teu documento, a tua garantia que a assistência foi prestada, os problemas eram relatados no prontuário de cada paciente. Se a senhora tivesse que voltar na mocinha Elaine, lá aos 18 anos, lá que estava procurando, estava querendo uma oportunidade de serviço, e encontrou a enfermagem, essa porta de entrada, o que a senhora diria para ela? Elaine, faz isso mesmo, continua na enfermagem. Elaine, espera um pouquinho, vamos ver se a gente encontra uma outra coisa. Não, eu aconselharia ela a fazer o que fez, procurar fazer melhor por umas 3 ou 4 ou 5 reencarnações. Aí eu acho que depois de 5 reencarnações já vai estar mais apta a lidar com o ser humano, a enfrentar essas coisas todas da saúde, assim, sabe? Da convivência com a pessoa. Mas eu fui uma pessoa que, como se pode se dizer, caiu na enfermagem realmente, mas caiu no lugar certo, Uri. Caí no lugar certo. Não me vejo, nunca me vi em outra profissão. Estudei assim mentalmente se eu seria uma dentista, se seria bom. Se como, sabe, se a medicina seria bom, sabe? Mas não, tudo voltou para a enfermagem, realmente, porque esta profissão é algo de Deus. Qual a sua maior felicidade na enfermagem? Hein? A sua maior felicidade na enfermagem? Foram várias, assim, foram várias. De ver funcionários progredir, a gente estimulava, vai estudar, por que não terminou? Vai fazer, sabe? E aí depois eles, dona Elaine, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tá ótimo, 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 sabe? A gente não tinha condições de remunerar, aliás, remuneração é outra coisa que naquela época era muito complicada. Esta é uma, de ver pacientes e familiares voltar e agradecer, pacientes que ficam amigos, sabe? Volto assim, ó, se tem, parece que encontraram uma família. Esse reconhecimento é... eu trabalhei muito tempo, algum tempo eu trabalhei como em UTI. Em UTI, a gente vê a essência da nossa ação. Às vezes, até mudar o travesseiro de lugar, afofar o travesseiro, tirar uma mão inchada que está aqui, bota para outra posição. Tu vê dos olhos do paciente aquele obrigado, sabe? Isto é impressionante. A gente vê que trabalhando no setor de hospital, na UTI, eu via muito isso, como a gente é uma extensão daquele paciente, como a gente faz, quando a gente faz bem, assim, sabe? Às vezes ficar junto, escutar, apertar a mão, mexer, dizer alguma coisinha, sabe? Porque o ambiente de hospital é muito frio, sabe? É muito... falta um pouco de pessoa, sabe? É tudo muito máquina, muito... sabe? Então, protocolo pessoa tem que ser colocado em primeiro lugar. Muito lindo escutar, muito lindo mesmo. Entender que quem, porque eu já tive uma situação de paciente. Ui, que
paciente, pá, uma situação horrível é desmarcar a cirurgia. Puxa vida, desmarcar a cirurgia de alguém é coisa muito séria. Porque tu te prepara psicologicamente, não é só para a hora que vai entrar no centro cirúrgico, não. Está te preparando desde que tu soube quando é que vai ser a tua cirurgia. E a minha experiência é que eu já tinha até tomado pré na noite anterior, e quando eu acordei de manhã, aí me disseram que o meu médico estava impedido de sair de onde ele estava, por função de voo, não sei o que a minha cirurgia foi transferida. Ai, aquilo te desmonta, assim, porque tem todo um preparo que as pessoas fazem internamente, assim, se preparando para a cirurgia. E aí a cirurgia foi desmarcada. Ai, é horrível, é horrível. Elaine, deixa uma mensagem para quem está nos vendo, para quem conversou com nós, para esse profissional, para a gurizada da enfermagem que está começando, para quem não é ainda, para quem tá vivendo a enfermagem. Deixa uma mensagem para nós aí. Fazer lembrar de tantas coisas, mas a gente tem que se concentrar muito no lado humano dos pacientes, sabe? No lado humano do teu colega de serviço, sabe? Na coisa assim de grupo, de gente, porque a enfermagem já é muito dito, enfermagem é gente tratando de gente. Claro que para tratar essa gente a gente precisa de toda a ciência, de toda a maquinaria, de toda a parafernália de computador, de não sei mais o que, de tudo isso aí a gente precisa para quê? Atenda melhor a gente. Porque nós somos canal, nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, nós somos canal para quem está no hospital. Porque ninguém quer estar no hospital. O hospital é um lugar alheio a qualquer normalidade da pessoa. E nesta posição vertical é muito bom. Na posição vertical é ótima, mas na posição horizontal é muito complicado. É muito complicado. Os medos, as inseguranças, as pessoas, tu entra numa enfermaria, as pessoas olham para a tua cara para ver como é que tu está chegando, sabe? Um sorriso, um bom dia, um cutuca aqui, cutuca ali, aquilo faz um bem para as pessoas. E essa parte humana não pode se perder. Não deve, pelo menos, se perder entre as pessoas, sabe? Essa parte humana tem que ficar sempre, porque enfermagem é gente tratando de gente. E a gente tem que tratar os pacientes como quando nós estivermos nesta situação, gostaria de ser tratado. Que todos tratassem os nossos familiares como nós gostaríamos de ser tratados. Então, se a gente quer que os outros nos tratem bem, que trate o meu pai, minha mãe, minha família bem, eu também tenho que tratar bem a família dos outros e os filhos dos outros, porque todo mundo é muito importante para cada um, não é mesmo? Então, eu acho que essa parte da humanidade não dá para se perder. Tem que sempre procurar resgatar, sabe? A gente não é perfeito, tem as falhas, tem muitos erros, tem sobrecarga, mas muita coisa já mudou, Antes era um enfermeiro, nós éramos 5 enfermeiros para um hospital universitário, um hospital escola. Agora o número aumentou, os grupos precisam trabalhar para crescer como pessoas,
crescer como profissionais e olhar na volta, Porque eu sempre dizia para os enfermeiros que começaram comigo, porque quando eu comecei no hospital, nós éramos 5 enfermeiros. Quando eu saí, nosso grupo era de 32 enfermeiros. Foi uma explosão, nós tínhamos 32 enfermeiros, sabe? 32 enfermeiros. Então, tinha enfermeiro para a noite, tinha para cada setor, tinha na comissão tal, tinha aqui. Era uma maravilha. O pessoal nós tínhamos um setor de treinamento em serviço, sabe? Mas não era só treinamento em serviço. O enfermeiro tinha todas as outras coisas para fazer e mais o treinamento em serviço. E por aí vai. Então, sempre, o que eu costumava dizer para os enfermeiros era o seguinte, ó, a equipe é capital. Ter uma equipe de confiança para desenvolver o trabalho é tudo. Porque o enfermeiro não fica 24 horas naquele setor. Então, ele depende do auxiliar, o atendente agora não existe mais, e do técnico de enfermagem. Então, essas pessoas têm que ser da tua confiança para fazer nas tuas costas o que está fazendo na tua frente, sabe? Então, tem que fazer uma harmonia. Eu acredito, naquele tempo nós pregávamos muito isso. Harmonia no setor. Não tinha isso de um brigando com o outro, assim, sabe? Não, a gente esclarecia aquilo ali. Vamos resolver esse negócio, porque nenhum é melhor que o outro. E todos precisam de todos. E aí, então, nós tínhamos muito isso de trabalhar a equipe, sabe? Desenvolver a equipe. Depois as coisas foram melhorando, assim, ó. Os enfermeiros não estavam mais tão sobrecarregados, porque tinha alguém para fazer isso, tinha alguém para fazer aquilo. Porque nós, os enfermeiros, quando começamos no hospital escola, eles eram responsáveis pela lâmpada do expurgo que não estava funcionando e que ia prejudicar o pessoal que trabalhava à noite. Sabe? Isso foi naquele tempo. Depois já passou a ter alguém que faz isso aí. Saiu do peso da enfermagem? Claro que saiu, mas naquela época, que não tinha nem administrador no hospital, o enfermeiro era responsável por tudo, ou culpado por tudo. Né? Agora não é mais, agora já estamos no outro patamar de organização. Já reparte um pouco, né? Já reparte um pouco as responsabilidades. Muito, bastante. Aí agora tem outros culpados e outros responsáveis, que não é só o enfermeiro. Dona Elaine, quero lhe agradecer muito por essa nossa conversa, agradecer de verdade. Foi uma viagem pela história, grandes ensinamentos. Obrigado de verdade mesmo. Tenho certeza que quem vê esse vídeo, quem vê essa nossa conversa, vai aprender muito, muito mesmo. Muito obrigado. É um estímulo poder conversar, poder escutar e ver alguém que já está fora da enfermagem dizer que mais em 5 encarnações viria para a enfermagem e falar da enfermagem com esse sentimento e com as palavras carregadas. Muito obrigado mesmo por essas conversas. Não pode esquecer, Jaquim, eu posso dizer que quando nós começamos, que nós não tínhamos auxiliar, foram os atendentes que desamarravam os nós. Certo ou errado, dentro da técnica ou fora, mas eram humanos que estavam se doando ali antes de nós chegarmos. Tinha muitos vícios? Tinha. Tinha muitos defeitos? Tinha. Mas a gente foi conseguindo, e até o enfermeiro para se apropriar. Quando nós começamos no hospital, não tinha enfermeiro, então quem é que ia fazer o cateterismo vesical? O paciente ia ficar sem? Não, quem fazia eram os atendentes. Sabe? É minha mãe. Quem é que instalava o sangue? E aí? Melhorou muita coisa nesse sentido, entendeu? Isso aí cresceu. E é por obrigação mesmo de melhorar e de crescer. Mas que a coisa começou lá com alguns até semi-analfabetos. Começou.
começo. Como eu lhe Isso disse. eu já peguei em 68, agora imagina 10 anos atrás. O que era? Como eu lhe falei, né? A minha mãe trabalhou com a senhora. Eu sou quem me inspirou, foi minha mãe. A Joana foi atendente, foi auxiliar, aposentou como técnica. E ela traz muito disso, né? Dessa vivência aí, que os atendentes na época deles faziam tudo porque tinha que fazer, né? Não tinha outras pessoas para fazerem, né? Não tinha. E eram pessoas de responsabilidade, assumiam, sabe? Carregavam nas costas, assumiam. Então, quando chegava o pessoal novo, quando chegava aluno para estagiar no hospital, a conversa minha com o grupo que estava chegando era sempre que respeitem os atendentes que estão lá. Eles os que faziam isto e que sabem fazer também. Sabe? Porque eu sempre disse para o meu grupo de enfermeiros, se vocês estão com os funcionários do seu lado, o serviço vai, eles não vão deixar furo para te ferrar. Mas se tu não está com eles do lado, se tu acha que tu é mais... Teve uma época no hospital, alguns desacertos, algumas coisas que o pessoal dizia. Alguma pessoa disse assim que eu validava mais o auxiliar de enfermagem que os enfermeiros. Não validava mais, mas que eu validava muito, validava. Até porque eu fui auxiliar de enfermagem, sabe? Eu fui auxiliar de enfermagem. Então, eu sabia o serviço que era. Eu sabia. E aí é isso, né? Já falei um monte, chega de falar. Tá bem, então, muito obrigado. Quero deixar, então, para quem está nos assistindo, para quem for assistir, para compartilhar, para se inspirar, né? E acho que com tudo que a gente falou aqui. Muito obrigado, viu? Tá bom, não tem outra profissão. Eu que agradeço. Tá bom. Tá bom. E para ti que Deus te ilumine muito para que tu continue esse trabalho, assim, ó, de divulgar a enfermagem, de divulgar esse trabalho de enfermagem, porque não tem substituto para o enfermeiro. Não tem hospital que se mova, ou não tem clínica que se mova sem a atenção do enfermeiro, sem o profissional da enfermagem. Não tem. Verdade. Pode ter 15 outros profissionais, mas e um enfermeiro, porque aquele enfermeiro vale por ele. Verdade. Então, e aí, como se diz assim, ninguém é insubstituível, mas a enfermagem é insubstituível. A enfermagem é insubstituível. Não tem aprimoramento de máquinas, não tem recurso nenhum que vá substituir o profissional da enfermagem, o bom profissional. Por isso que nós temos que, por obrigação de cada vez se preparar melhor. Não é só pelos instrumentos, não, é a parte humana que nós temos por obrigação de cada vez melhorar. Porque é muito bom, né? É sim. Gente tratando de gente. É sim. Tá bom. Desculpa, porque também... Capaz! Vou te contar. Capaz. Então tá. Tchau. Foi um prazer.